Vamos colocar de pé, vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta noite. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, o capítulo de número 1, como diz lá os irmãos lá de Sapé, né? Vamos olhar para esta palavra do Senhor nesta noite e tirar algumas lições de grande relevância para a nossa vida. Deus está neste lugar. Deus está presente aqui nesta noite e nós queremos ouvir a sua voz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 14 ao verso 16. Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente. Assim preceitua a palavra do Senhor Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver de breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos orar neste momento. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, louvado Deus, exaltado seja o teu santo nome nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pela vida desta igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor desta igreja. E pedimos, ó Deus, que a tua graça, que é melhor do que a vida, vem estar sendo, ó Deus, patente e presente na vida de cada irmão que aqui se encontra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor neste momento vem estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que possamos, ó Deus, entender, compreender aquilo, ó Deus, que a tua palavra nos comunica nesta noite. Amém. Que possamos, ó Deus, dizer, como dizia o teu servo Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ó Deus, tu conheces, ó Pai, a nossa estrutura. Tu conheces, ó Deus, o nosso íntimo, o nosso oculto, o nosso secreto. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. E nesta noite pedimos que o Senhor venha estar nos perdoando, nos purificando, e tudo aquilo, ó Pai, que nós praticamos esse dia que não foi compatível com a tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Ministra o nosso coração nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Certa feita, Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da igreja cristã do período da Idade Média, Tomás de Aquino saiu da sua residência e foi visitar o Papa Inocêncio VI. Chegando à residência papal, Tomás encontrou o Papa sentado em uma grande mesa, rodeado de ouro e de prata. E este, olhando para
Tomás de Aquino lhe disse: Tomás, nunca mais a igreja irá dizer que não temos prata e nem temos ouro. E Tomás de Aquino, olhando para Inocêncio VI, lhe disse: é verdade, excelência, mas nunca mais a igreja irá dizer: levanta-te e anda. Nunca mais a igreja irá ressaltar, em nome de Jesus: levanta-te e anda. O Papa estava falando sobre o poderio econômico da igreja, e Tomás de Aquino estava enfatizando a decadência espiritual da igreja. Meus amados irmãos, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é conhecida como as cartas da prisão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele fora perseguidor do evangelho, perseguia a igreja, prendia os cristãos. Alguns estudiosos chegam a elencar que o apóstolo Paulo jogou até pedra em Estevão, o primeiro mártir da igreja. E este homem, ele saiu lá de Damasco com o propósito e com a finalidade, com o alvo de prender os cristãos, de jogá-los nas prisões, condená-lo à morte. Mas Deus, na sua graça, na sua soberania, o escolheu. E ali naquele caminho, naquela trajetória, ele teve um encontro com o Senhor. E ele teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. De perseguidor do Evangelho, passou a ser perseguido pelo Evangelho. De soldado de homens, passou a ser soldado de Cristo. E Paulo, querido, depois de Jesus Cristo, ele foi o maior pregador, o maior bandeirante da história do cristianismo, após a morte e a ascensão de Jesus. E no texto dela, o apóstolo Paulo, ele está preso lá em Roma, capital do Império. Ele estava ali vivendo numa prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento, aguardando lá a sua sentença. E ele sabia que o que lhe esperava, o que lhe aguardava era a morte. E ele lá naquela sua prisão domiciliar, ele recebia lá pessoas. A guarda pretoriana do governador Nero ouvia o evangelho através da pregação de Paulo. E Paulo, queridos, endereça essa carta a Timóteo, que está lá em Éfeso, cuidando de uma igreja. Um jovem pastor, na linguagem acadêmica, como um calouro, iniciando a sua vida à frente de uma comunidade lá na cidade de Éfeso. E Paulo, irmão, vem aqui instruir Timóteo como ele deveria se comportar, como deveria ser a sua postura, como deveria ser a sua ortopraxia, como deveria ser a sua vivência como líder, como pastor e como ali mestre daquele rebanho. E Paulo vai escrever aqui no final desse capítulo 3, mostrando para Timóteo como ele devia se proceder na igreja de Deus. Nesta noite, queridos, eu gostaria de tratar com vocês o seguinte tema: a relevância da igreja. Por que a igreja é importante? Porque a igreja existe. Vamos imaginar aqui, no faz de conta, se todas as igrejas da cidade de Campina Grande, que se tem evangélica, desaparecessem, sumisse do mapa, iria fazer alguma falta à sociedade? Será que a sociedade iria sentir saudade da igreja?
Ou não faz de conta, vamos imaginar que toda a cidade de Campina Grande fosse crente em Jesus Cristo. Será que a sociedade ia continuar como está? Ou iria haver mudança na sociedade? Recentemente a revista Ultimato publicou uma reportagem com o seguinte tema: pequenas igrejas, grandes negócios, mostrando que muitos estão usando a igreja não para pregar o evangelho, pastor João, não para falar sobre o evangelho genuíno, bíblico, cristocêntrico, mas para ter vantagens materiais. E o nosso Brasil, nossa pátria, a cada dia surge uma igreja, surge uma denominação, surge uma doutrina. Eu estava vendo há um pouco atrás, alguém postou uma reportagem lá sobre várias igrejas, aí lá tem assim: igreja, Jesus é bom e cheiroso. Miséria, olha essa misericórdia. E tinha cada nome de igreja que você ficava: igreja dos vencedores, igreja dos valentes de Deus. Cada qual dava um adjetivo à igreja. A igreja que ela existe para propagar o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas nesta noite, queridos alunos desse texto, por que a igreja ela é relevante? A relevância da igreja ela é relevante, queridos, em primeiro lugar, porque ela é de Deus. Olha comigo para o verso de número 15. Paulo diz: para que, se eu tardar, Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Por que a igreja é importante, pastor? Porque ela é de Deus. Ela pode ter membros ricos, bilionários, abastados, influentes, relevantes, importantes. Ela pode ter um grande patrimônio, bens, terra, mas é isso que faz a igreja ser relevante. A igreja, queridos, ela pertence a Deus. A igreja não tem dono. A igreja não tem procuração. Não, essa igreja aqui é minha e tal, eu assinei no cartório. Não existe isso. A igreja pertence ao Senhor da igreja e ela pertence àquele que a comprou por um preço incalculável. E qual foi o preço? Da morte na cruz. A igreja é importante porque ela é de Deus. Quando Paulo diz aqui a igreja de Deus, a casa de Deus, a palavra casa na língua grega aqui não é se referindo à construção, a um edifício, mas é a casa aqui, o local onde as pessoas se reuniam, se congregavam, se encontravam ali naquele local para poder adorar, exaltar e bendizer ao Senhor. A importância da igreja, que ela está no seu Senhor. Ela não tem outro dono no seu Senhor, Jesus Cristo. E é isso que Paulo está aqui querendo mostrar a Timóteo. Olha, Timóteo, se eu voltar aí, eu quero te ensinar, te mostrar como você proceder na casa de Deus, dizendo que a igreja não pertencia ao apóstolo Paulo, mas pertencia ao Senhor Deus. Certa feita, um pastor foi visitar uma grande igreja. Chegando nesta igreja, aí um presbítero começou a mostrar: aquilo ali foi eu que dei para a igreja. Esta igreja, está vendo isso aqui? É minha, é a minha igreja. Aí o pastor disse: deixa eu ver aqui as suas mãos. Quando olhou para as mãos do presbítero: por quê? Você está olhando para a minha mão? Disse: não, quero ver se tem algum furo, se tem alguma marca de prego. Porque o único que comprou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo.
comprou pelo seu precioso sangue. Querido, nós temos que entender que estamos na igreja porque ela é de Deus e devemos servir a esse Deus. Se você está na igreja, sirva com alegria, trabalhe, se empenhe, dê o seu melhor para a igreja, porque você não está fazendo para o pastor, não está fazendo para o presbítero, não está fazendo para o diácono, mas está fazendo para o dono da igreja, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela é relevante porque ela é de Deus. Às vezes, queridos, Deus abençoa a igreja com adição, e às vezes também Deus abençoa a igreja com subtração. Às vezes a matemática de Deus é diferente da nossa. Quando nós olhamos para os evangelhos, percebemos que Deus ele tem uma maneira de trabalhar na sua igreja, no meio do seu povo. Deus ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus trabalhou em Paulo, que escreveu esta carta, para depois trabalhar através de Paulo. Primeiro Deus ele vai nos tratando. Nós somos para Deus como ouro, e o ouro é diferente do barro, diferente da prata. O ouro, quanto mais ele é depurado, quanto mais ele é passado no fogo, o que acontece? Mais fino e precioso ele fica. A igreja, queridos, ela é de Deus. E aqui o texto dela, nessa carta de Paulo a Timóteo, lá na cidade de Éfeso, era onde Timóteo morava. Era uma cidade que existia lá a deusa Diana, que era a deusa da promiscuidade, do sexo, do prazer. E aquele monumento que foi erguido para essa deusa era considerado uma das 7 maravilhas do mundo lá no Novo Testamento. E as pessoas diziam aqui: esta casa é a casa de Diana. Aí Paulo diz: olha, Timóteo, a igreja ela é relevante porque ela é a casa de Deus. Amém? É a casa do nosso Deus. O que você tem feito, meu querido, pela sua igreja? O que você tem feito pelo crescimento da sua igreja, pela unidade da sua igreja, pela expansão da sua igreja? Quando nós entendemos que a igreja é relevante porque ela é de Deus, nós devemos nos perguntar: o que seria de mim, desta igreja, se todos trabalhassem como eu trabalho? O que seria desta igreja se todos visitassem como eu visito? O que seria desta igreja se todos evangelizassem como eu evangelizo? Ofertassem como eu oferto, dizimam como eu tenho dizimado? O que seria desta igreja? Ela cresceria ou subtraía? O poeta já escreveu a seguinte frase: cuide dos interesses de Deus e Ele cuidará dos seus. Cuide dos interesses de Deus e Ele cuidará do seu. Porque a igreja é relevante, em primeiro lugar, porque ela é de quem? De Deus. Amém? Esta igreja pertence a Deus. Deus é o Senhor desta igreja. Deus está aqui nesta noite e com certeza estará conduzindo a sua igreja e o seu povo e o seu rebanho. Mas em segundo lugar, porque a igreja ela é relevante? Primeiro, porque ela pertence a Deus. Em segundo lugar, irmãos, o texto vai nos ensinar outra verdade. Olha comigo para o verso de número 15 ainda, que diz assim: para que se eu tardar, vamos ler todos juntos, vamos bem bonito, bem forte, 1, 2, 3 já. Para que se eu tardar, fiquem cientes de como se deve na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que a igreja é importante? Primeiro, ela é de Deus, não tem dono. Deus é o Senhor da igreja. Segundo, porque ela é importante
importante? Porque ela é coluna e baluarte da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto a Timóteo, esta carta, alguns estudiosos do Antigo e do Novo Testamento enfatizam que Paulo usou a palavra coluna, fazendo uma referência lá àquelas colunas lá da casa de Deus que foram erguidas por Salomão. E aquela casa lá que Salomão ergueu para o Senhor, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo, ela tinha várias colunas, como essas colunas que temos aqui. E era esta coluna que sustentava a casa. Quando Paulo usa aqui esse texto dizendo que a casa de Deus ela é coluna, significa que ela é segurança, firmeza e estabilidade. Vocês lembram, por exemplo, do caso de Sansão? Quando Sansão fora perseguido e preso pelos filisteus, que cegaram seus olhos, o levaram para servir de palhaço lá no momento de festa que eles estavam realizando lá na casa do Deus filisteu. Vocês lembram que Sansão pediu ao seu moço que o levasse até uma coluna, porque aquelas construções antigas era a coluna que sustentava toda a casa, todo o monumento. E Sansão foi lá e pegou aquela coluna, orou a Deus, se arrependeu e com a sua força, a vida de Deus, conseguiu derrubar aquela coluna e destruir aquele local de culto ao Deus filisteu, e ali matou milhares de pessoas. O baluarte é o alicerce, é onde segura toda a estrutura da casa. Então Paulo diz que a igreja ela é coluna e ela é baluarte, porque a igreja ela deve de fato estar firmada em Cristo e ser propagadora da palavra e do Evangelho. A igreja ela tem que levantar a verdade do Evangelho, como as colunas levantam a estrutura de uma casa, de uma construção. É colocar a verdade em destaque, é colocar a verdade em relevância, é mostrar que a verdade está aqui para ser pregada, divulgada e ensinada. A igreja não pode abrir mão, irmãos, de pregar a verdade, de pregar a sã doutrina. Por isso que Paulo diz aqui a Timóteo que a igreja ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Irmãos, a sã doutrina e o genuíno evangelho, para chegar até nós hoje aqui, custou muito sangue, muito suor e muitas lágrimas. A igreja não pode abrir mão da sã doutrina, da verdade do evangelho, para cair no pragmatismo. Mas o que é o pragmatismo, pastor? O pragmatismo é uma filosofia, um ensino americano, em que eles usam o marketing para pregar, ensinar, divulgar, promover aquilo que dá certo e não o que é certo. Trocando em miúdos, uma linguagem para nós compreendermos. Tem um pastor amigo nosso, na igreja, que ligou para mim, mora em outro estado, e disse: olha, eu estou fazendo um evento aqui na minha cidade, e vou convidar uma pessoa de projeção, de renome, para poder ter bastante pessoas para ouvir o Evangelho. Eu pensei, Augusto Podemos ou Hernando de Lopes ou o pastor Joab lá de Campina Grande? Ele daí disse: não, mas eu estou convidando Guilherme de Pádua. Lembra dele? Pessoal aqui mais
Jovens do que eu lembro, né? Aquele ator que assassinou a filha que matou, né? Aquela atriz. Isso no ano de 1992. Aquela atriz era belíssima, né, bonita, que fazia novela. E hoje faz parte da denominação, foi consagrado pastor e anda pelo Brasil todo dando o seu testemunho. E isso tem atraído multidões. O que é isso? Magnetismo. Se ele já enxerga a igreja, pastor, já vai só convidar um cantor aí famoso, gospel, da mídia, você vai enxergar. Deus, queridos, Ele não quer contar com quantidade. Deus quer ver qualidade. Jesus Cristo poderia ter chamado 100 discípulos. Chamou quantos? 12. E dentre os 12, um ainda o traiu. Gideão foi lá libertar o povo daquela luta lá no juízo. E diz lá que de 30 mil homens, quantos sobraram? 300. Eu não estou aqui advogando o crescimento da igreja, tem que crescer. Eu também não acredito em igreja que vive na sã doutrina, que vive fiel à palavra, estéril. Tem que produzir, temos que dar fruto, temos que frutificar. A igreja sou eu, é você, como cada um de nós. Nós somos responsáveis pelo crescimento e pela expansão da igreja. Temos que pregar a verdade como coluna e baluarte, que era a palavra de Deus, para podermos levar o evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Agora não podemos, irmãos, abrir mão da verdade. Estamos vivendo um período da história hoje muito difícil, onde em cada esquina, como eu já falei, existe uma igreja, e muita gente pregando aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Pregam sobre prosperidade. Você tem um carro, meu irmão, você vai ter 2. Seu comércio só tem 10 funcionários, você vai ter 300. Creia e acredite. Tem um voto de fé. Você vai ouvir por aí, queridos, pregações como: eu ordeno, eu decreto, eu exijo. Você vai vencer, meu querido. Você vai conquistar. Você nasceu para conquistar, para causar impacto. Você nasceu para fazer diferença. Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Eu decreto isso na sua vida. Aí Deus sai do trono de Senhor e passa a ser servo. Passa a ser garçom para servir as demandas da vida humana. A igreja que é coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode abrir mão do evangelho cristocêntrico, amém? Do evangelho bíblico, do culto teocêntrico, do culto voltado para Deus, do culto onde Deus é exaltado, engrandecido e adorado. Mas o que temos visto por aí hoje é a divinização do homem e a humanização de Deus. Esse é o outro evangelho. Não é o evangelho que Paulo está aqui mostrando a Timóteo, mostrando aqueles irmãos lá da igreja de Éfeso. A igreja é importante porque ela é coluna e baluarte da verdade. John Piper, ele dizia, ou melhor, ele diz: se o amor de Deus para com os seus filhos é medido pela nossa saúde, pela nossa riqueza e conforto que temos nesta vida, diz o teólogo, Deus odiou o apóstolo Paulo, porque ele não tinha nada disso. Pelo contrário, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de quê? De Cristo. Que marcas eram essas, queridos?
chicotadas, preso. Um dos textos mais lindos que eu acho lá no Evangelho de Atos, no livro de Atos, é quando Paulo e Silas estão presos ali meia-noite. Acabaram de levar um açúcar, preso lá, os pés acorrentados. E de meia-noite eles louvavam e exaltavam o Senhor, cantavam louvores a Deus. Talvez se fosse nós, irmãos, esse negócio não está certo não. Vai pregar o Evangelho, estou preso, estou sendo maltratado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz lá nas suas cartas: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa casa, irmãos, a nossa pátria está nos céus, amém? O nosso tesouro está lá. A nossa moradia definitiva está lá com o Senhor. Estamos aqui apenas passando uma chuva, um período curto de tempo, e temos que viver esta vida para exaltar o autor da vida, que é o nosso Deus. Porque a igreja é relevante porque ela é de Deus. A igreja é relevante porque ela é coluna e baluarte da verdade. Martinho Lutero, quando fora confrontado no século XVI pela igreja na época, pedindo para que ele se retratasse, rasgasse os livros que ele escreveu, e ele disse para aqueles teólogos da época: se vocês me provarem pela Escritura de que eu estou errado, eu me retratarei. Caso contrário, não posso ir de encontro à minha consciência, porque a minha consciência é cativa da palavra de Deus. E ali no dia 31 de outubro de 1517, ele encampou a reforma protestante. E hoje nós que estamos aqui somos herdeiros dessa reforma. Somos herdeiros dessa verdade que ele sustentou, colocou lá no alto, levantou a bandeira, e por isso estamos aqui hoje contando a história. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja ela é relevante, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Terceiro e último lugar, irmãos, porque a igreja é importante. Primeiro, porque ela é de quem? De Deus. Igreja de Deus. A igreja não tem dono, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do sínodo, não é da ajuda diaconal. A igreja é do Senhor. Igreja de Deus. Segundo, porque a igreja é importante, porque é coluna e baluarte da verdade. Mas em terceiro lugar, irmãos, a igreja ela é importante porque ela está firmada em Cristo. Veja comigo o verso 16, vamos lá, bem bonito, bem forte. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3, já? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado foi justificado observado por anjos, pregado entre, crido no mundo e recebido lá nos céus. Observe que a igreja é importante porque está firmada em Cristo. Não está firmada em Pedro, não está firmada em João, não está firmada em Paulo, mas está firmada em Cristo. A igreja, queridos, que está firmada em Cristo, sempre foi alvo de perseguição interna e externa, dentro e fora. A igreja de Deus, ela sempre foi bombardeada, atacada, perseguida pelo inimigo. Nero, por exemplo, um imperador, um dos mais cruéis imperadores romanos, que mandou assassinar a própria mãe, mandou matar a mãe, imagine nós. Pouco foi em Roma e acusou os cristãos de fazer isso. E subiu para um lugar bem alto e lá ficou tocando um violão. E vendo a cidade pegar fogo,
e a multidão furiosa para prender e matar os cristãos. Nesse período, o apóstolo Paulo foge de Roma, vai para a ilha de Creta. Depois ele é recapturado pela guarda de Nero, é colocado em um calabouço. E lá na segunda carta a Timóteo ele fala algo indispensável para a nossa vida. Ele diz assim: eu tenho certeza que o tempo da minha partida está chegando. Ele diz assim, queridos: combati o bom, terminei e guardei a fé. Tinha consciência do que ele aguardava. Não era riqueza, não era prosperidade, não era triunfalismo, não era vencer, não era conquistar, mas o que ele aguardava era a morte. Mas Paulo queria estar firmado em Cristo. Tinha consciência em quem ele cria e acreditava, e nas mãos de quem estava a sua vida. Temos que ter consciência disto em nossa vida cristã. Temos que nos firmar em Cristo. Ser crente, querido, não é fácil. A porta para a salvação não foi reformada, não foi alargada. Jesus disse que a porta para a salvação era o que mesmo? Estreita. Eu vou falar bem baixinho assim: e são poucos os que entram por ela. Muitos não é largando a porta, mas essa porta não conduz à salvação. Jesus Cristo, irmãos, nunca prometeu a ninguém caminhada fácil. Nunca ele disse: pare de sofrer. Pastor, quer dizer que o crente é um masoquista? Não, meu querido. Quer dizer a você que o crente aqui nesse mundo, enquanto vivemos aqui nessa terra, vamos passar por lutas, dificuldades e provações. A igreja, irmão, militante, a igreja que vive aqui na terra, passa por suas lutas, por suas dificuldades, por suas adversidades, mas temos que estar firmados em Cristo. Os apóstolos estavam firmados em Cristo, não abriram mão disso, e por isso deram a sua vida pela causa de Cristo. E hoje, irmão, não queremos nem dar o nosso tempo. Nós só damos a Deus muitas vezes a sobra, o resto. Não temos dado a César o que é de César, nem a Deus o que é de Deus. Pelo contrário, temos dado a Deus a César aquilo que é de Deus. Os grandes servos de Deus do passado foram servos que firmaram a sua fé em Cristo. A igreja era firmada em Cristo. Quanto mais cristãos matavam, quanto mais cristãos jogavam nas arenas, quanto mais cristãos eram mortos, torturados, colocados em cruz, tendo a cabeça decapitada, quanto mais cristãos matavam, queridos, mais a igreja crescia. José, um dos grandes historiadores judeus, ele dizia que o sangue dos mártires era o adubo da igreja. Constantino, vendo esse crescimento exagerado dos cristãos, ele disse: olha, já que eu não posso matar a fé deste povo que estão firmados lá naquele Cristo que eles pregam, se eu não posso vencer o inimigo, eu vou me juntar a ele. E no ano 312, Constantino decreta o cristianismo e a religião oficial do Império Romano. O que houve com isso, pastor? Antes de Constantino, a porta de entrada para ser cristão era a conversão. Quando Constantino decreta este edito, esta ordem em todo o Império Romano, a porta de entrada para a igreja cristã passou a ser a conveniência. Porque muitos adentraram para a igreja, se achegaram para a igreja, mas não passaram pelo processo do novo nascimento, do encontro com Cristo, da vida transformada. Vinham como se encontravam, continuavam como estavam,
sem mudar de vida, sem mudar de conduta, sem mudar de postura, sem mudar de caráter. E a igreja, irmão, ela se torna, a partir de Constantino, uma salada. E isso perdura, durou 300, até 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero encampa a reforma protestante. Depois daí a igreja vai para a Europa, espalha por toda a Europa. Depois vem para a América, Estados Unidos. E a nossa igreja chegou aqui no Brasil dia 12 de agosto de 1859, através do missionário Asbel Quinsaint. E aqui organizou a igreja presbiteriana no Brasil. Por que a igreja é relevante, irmãos? Porque ela está firmada em Cristo. Firme-se em Cristo, meu querido. Se você olhar para você mesmo, você se decepciona. Se você olhar para o outro, você se frustra. Mas se você olhar para Jesus e se firmar nele, você vai ter motivo para caminhar. Amém? Como diz lá o autor de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É preciso, irmão, estar firmado em Cristo. É aquele hino que nós cantamos em 177, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme. Firme nas promessas de Jesus. Por que a igreja é importante? Porque ela está firmada em Cristo. Enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, passa atropelos, mas ela está firmada em Cristo. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja, querido, ela precisa avançar e caminhar olhando para Jesus. Não permita que as lutas desse tempo presente lhe prive ou lhe tire a firmeza da sua fé em Cristo. Continue firme, querido. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o alvo. Olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O vencedor não é aquele que começa bem, mas é aquele que termina bem. O vencedor não é aquele que começa, mas é aquele que termina. E aquilo que Deus colocar em sua mão para fazer na casa do Senhor, faça, meu. Faça com excelência, faça com amor, faça com paixão, porque você vai estar fazendo para o Senhor da igreja. E com certeza Ele tem grandes coisas para a sua vida. Eu gostaria de terminar com a minha prédica desta noite, citando uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Sabemos que era católica, fez um grande trabalho lá na Índia. Mas alguém chegou para ela uma vez, ela já velhinha, perto de falecer, e alguém falou assim: se a senhora tivesse condições de mudar as coisas, mudar a sua vida, mudar a questão social, mudar a igreja, o que a senhora faria? Ela disse: olha, eu mudaria a mim mesmo. A igreja somos nós, e nós somos responsáveis pelo crescimento, pela unidade, pela expansão e pelo crescimento da igreja. A igreja é importante porque ela é de Deus. A igreja é relevante, como Paulo ensinou aqui a Timóteo, porque ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é importante porque ela está firmada, ou está firmada em Cristo. Firme-se nele, viva com ele, para ele e para o louvor dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que esta igreja venha abraçar a liderança da mesa e juntos vocês se empenharem
em prol do reino de Deus aqui nesta localidade. A igreja pertence a Deus e com certeza Ele irá cuidá-la, guiá-la e protegê-la durante toda a sua existência aqui neste local.